Ei, galera, bom dia, tudo bem com vocês? A princípio, quero dizer que eu tô morrendo de saudade, né? E contando nos dedos aí para que essa situação, pedindo muito a Deus para que ela passe logo. Hoje eu trouxe para nós a correção do exercício da página 45. Nós estamos falando sobre língua, linguagem, né? E variação linguística. Isso faz parte, né, de entendermos um pouquinho mais como acontece essa mudança na nossa língua, essa preocupação de certo e de errado. Eu já disse a vocês que existe não é o certo e o errado, existe o adequado e o inadequado. Vocês estão na escola justamente para estar vendo essa diferença, avaliando essa diferença e entendendo o que acontece com a nossa língua. Então, eu tinha passado para vocês aí um vídeo falando de língua, de linguagem. Depois eu passei esse primeiro exercício aí da página 45, 46, para vocês construírem o conceito de variação linguística. E depois passei o outro vídeo justamente explicando, esclarecendo sobre variação linguística. Então, hoje nós vamos fazer a correção da página 45 e um pedacinho da página 46, tá bom? Então, aí no temos aí um trecho, né, que foi retirado do Fantástico Mistério de Figurinha, de Pedro Bandeira, um autor que eu gosto muito e super recomendo para vocês. E aí a primeira questão diz assim: como se trata da transcrição de uma entrevista oral, é possível perceber no texto alguns traços que são mais comuns na fala do que na escrita. Então, nós temos no nosso dia a dia marcas de oralidade, que nós vamos perceber aqui. Que palavras ou expressões encontradas no texto lido são comuns na fala de muitos brasileiros, mas não são admitidas na escrita convencional. Essa escrita convencional é aquela que vai estar de acordo com a norma padrão, que não é o que acontece geralmente na oralidade, tá? Então, quais seriam essas palavras que foram usadas aqui nessa transcrição? O contando, o né, eu particularmente uso bastante o né na oralidade. Não gostavam, minhas mentira, né? Que é um hábito que nós temos de estar usando o quê? É muito comum na oralidade você usar uma palavra, começa aqui no caso, o pronome está no plural, mas o substantivo está no singular. Isso acontece constantemente com a maioria das pessoas, tá? Me botavam ficar, né? Sem o ficar, sem o R no final. Botar, sou, fazer, com, acabou. A repetição de algumas palavras, o D aí repete bastante. Falou, aquelas, coisa retangular, olha aí, aquelas no plural, coisa no singular e retangular no singular, né? B. A seguir estão relacionadas três fenômenos que são característicos da fala brasileira que aparecem na transcrição da fala de Pedro Bandeira. Relacione os fenômenos aos termos e expressões listados na resposta do item A, que foi essa que nós acabamos de falar. Aí tem três pontos aí que foram colocados. Apagamento do R, ou seja, a gente fala uma palavra que ela deveria ter o R no final e acabamos eliminando, né? Então isso acontece na palavra ficar ao invés de ficar, botar ao invés de botar e fazer ao invés de fazer, beleza? Terminação em NDO dos gerúndios, falando, comendo, bebendo, brincando, pronunciado como nu, fazendo. Aqui no caso acontece o contando, né? Ao invés de contando, tá? Marcação do plural apenas no primeiro elemento de expressões pluralizadas. Foi o que eu acentuei para vocês ali. A palavra daquelas meninas, eu falo aquelas meninas. No caso aqui foi usado minhas, mentira. Aquelas, coisa retangular. Não houve a concordância, tá?
Imagine que você e seus colegas ficaram responsáveis por publicar essa fala de Pedro Bandeira. Então, essa questão aqui, como vocês não estão na sala para poder ter essa formação de grupo, mas eu ressalto que vocês podem estar fazendo entre vocês, entre videochamada, que não tem problema nenhum, tá? Façam quando tiver essas questões, vocês podem ter essa opção. Colega, vamos fazer junto? Aí faz uma videochamada, tá? Nesse caso aqui, vocês deveriam eliminar essas marcas de oralidade, beleza? Por se tratar de um escritor reconhecido, essa dois aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. Eu vou colocar para vocês a transcrição, como poderia ser uma sugestão, porque vocês podem fazer diferente, fazendo as adequações de acordo com a escrita convencional, mas não seguir todo mundo do mesmo jeito, tá bom? Por se tratar de um registro reconhecido em todo o país, Pedro Bandeira pode ser considerado integrante da elite cultural brasileira. O que seria a elite cultural aqui no caso? Aquelas pessoas, né, que frequentaram a escola, que têm uma formação acadêmica, pós-acadêmica. Então, nesse caso aqui, Pedro Bandeira, ele tem acesso a essa norma padrão, ele domina a norma padrão. E por o fato dele ser um escritor brasileiro, né, ele poderia ser considerado um integrante? Ele é considerado esse integrante no caso, mas essas diferenças entre as formas da fala e da escrita vão fazer com que ele seja menos reconhecido, que ele seja desvalorizado como escritor? Vocês acham que sim ou que não? É claro que não, né, gente? Nós não podemos, que aí nós estaríamos cometendo o erro do preconceito linguístico, ou seja, julgar uma pessoa pela forma que ele está usando. Nesse caso aqui, ele está usando a oralidade e não há problema algum em que ele use essas marcas da oralidade, que é muito comum, mesmo ele sendo aquela pessoa que domina a norma padrão, tá bom? A mesma fala poderia sofrer preconceito linguístico caso tivesse sido feita por uma pessoa sem escolaridade e com uma profissão pouco valorizada em nossa sociedade? E aí, o que vocês responderam? O que vocês acham? Infelizmente, foi o que eu disse na questão anterior. As pessoas são, às vezes, julgadas pelo seu modo de falar, e isso não é correto, né? Tudo vai depender dessa formação dessa pessoa, mas também da situação em que ela se encontra. Se a situação em que ela se encontra, ela permite que ela não use a norma padrão, ela pode usar. Mas nós sabemos que muitas pessoas muitas pessoas do nosso país não têm acesso à escola, ou se tem, é de forma precária. A família não domina a norma padrão, então o ambiente familiar não se usa, não se tem o hábito de usar a norma padrão, então a pessoa ela acaba se habituando a este uso. O que vocês também têm que ter o cuidado, apesar de ter essa permissão de nós usarmos a linguagem informal do nosso dia a dia, eu tenho que ter cuidado quando eu vou usar a norma padrão. Você não vai usar marcas de oralidade, por exemplo, um estudante que está terminando o ensino médio que vai fazer o Enem, ele jamais pode usar na redação dele as marcas de oralidade. Mas, se no dia a dia permite, ou é uma produção de uma ficção em que você cria uma personagem e que ela é uma linguagem do povo, você vai usar as marcas de oralidade, tá bom? Vamos lá para a questão de número 4. Discuta com os colegas e o professor. Na fala cotidiana da sua região, é comum o uso de estruturas da língua e pronúncia de palavras semelhantes às utilizadas na fala de Pedro Bandeira? É o que eu disse, gente. Por mais escolarizado que sejamos, no nosso dia a dia, nós usamos a informalidade da língua, nós temos essa marca de oralidade. Por exemplo, leite. Você não fala todo o tempo leite, eu vou beber leite, eu vou tomar um leite, né? Tô fazendo isso, tô fazendo, né? Você não fica todo o tempo se policiando para usar. Então, no nosso dia a dia, seja para quem frequentou ou não frequentou, é muito comum essas marcas, tá bom? A letra B. Há alguma grande diferença percebida por vocês? Vocês percebem? Aí, essa percepção ela vai se dar de acordo com as pessoas com quem nós convivemos.
São pessoas que teve mais acesso à escolaridade, outras não. É claro que tem umas coisas que chamam mais atenção, outras chamam menos, tá? É muito pessoal aqui. Das seguintes afirmações a propósito da fala de Pedro Bandeira, indique as que são verdadeiras e as que são falsas. Vamos lá. A diferença entre a fala do autor e a forma que ele teria na escrita comprova que se trata de um autor antigo, já ultrapassado, que não conhece as regras da língua portuguesa? Jamais, né, gente? Essa aqui é falsa. A diferença entre a fala do autor e a forma que ele teria na escrita comprova que fala e escrita são modalidades de uso da língua diferentes? Com certeza. Que seguem regras próprias e também diversas? Sim. A oralidade e escrita vão seguir regras de acordo com a situação e são regras diferentes. Analisar a fala espontânea. O que é a fala espontânea? É essa que eu tô tendo aqui com vocês, né? Por mais que eu tô tentando me policiar, mas acaba algumas coisas acontecendo de forma espontânea. De um autor consagrado como Pedro Bandeira, permite concluir que ele certamente não frequentou a escola e que é possível ser bem-sucedido mesmo sem saber falar direito? Isso aqui é falsa, tá? Analisar a fala espontânea de um autor consagrado, como Pedro Bandeira, permite concluir que existe preconceito na sociedade em relação ao modo como falam pessoas sem escolaridade e com a situação social pouco valorizada? Sim, infelizmente, existe o que eu falei para vocês, o preconceito linguístico, né? Ah, fulano fala errado, ele fala errado. Ah, fulano também nunca foi para a escola, é burro. Existe, infelizmente existe, tá? Então vamos ter cuidado com isso e saber quando, em que momento eu vou escolher a minha fala de acordo com a norma padrão ou não, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco.